Vamos a mais uma Conexão CrossFox. Hoje nós estamos recebendo o Edson Martinho. O Edson é fundador e diretor executivo da Abracopel. Edson, prazer enorme falar com você. Você vai nos ensinar muito, eu sei disso. O que é a Abracopel? A Abracopel vem, aliás, é um prazer estar com vocês aqui, né? Sempre que possível, de levar informações aí sobre riscos com eletricidade, a gente está junto. A Abracopel vem do nome Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. O que faz a Abracopel é exatamente o que o nome diz: conscientizar toda a população brasileira sobre os riscos que a eletricidade oferece e as formas de evitar acidentes. Mas tem acidente, Edson? Tem muito acidente. Nós temos, em média, 2.000 acidentes computados por ano de origem elétrica e quase 900 pessoas perdem a vida por ano com ou choque elétrico, ou dentro de um incêndio gerado por sobrecarga de curto-circuito, ou descarga atmosférica. Então é assustador. Sendo que no caso da descarga atmosférica, teoricamente a pessoa é menos culpada, mas nos demais casos eu imagino que tem muito a ver com desleixo, com falta de preparo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E é exatamente isso, Flávio. A grande maioria das situações de acidentes de origem elétrica são evitáveis. Por isso que a Abracopel existe, ou seja, nós falamos do acidente e falamos de como evitar, né? Você falou da descarga atmosférica, vou começar por ela. Ela é uma coisa interessante, porque você não ficar exposto durante uma tempestade, se não estiver na praia, se recolhe, se você ou vai para dentro de um carro, ou vai para uma edificação, ou fique dentro de uma casa, ou trabalhe o seu para-raio, seu proteção, você vai evitar um acidente. Então, tudo bem. Mas tem dois grandes acidentes, que é os incêndios gerados por sobrecarga e os choques elétricos, né? Como é que acontecem esses incêndios? Por exemplo, você tem uma tomadinha, aí você precisa ligar dois equipamentos. Aí você coloca um tal de Benjamin, ou uma extensão, ou tem em alguns lugares do Brasil. E aí você coloca os dois equipamentos. Aí você precisa ligar um terceiro, você coloca mais um. Aí você tira mais aquele T e coloca mais um e vai aumentando. Isso vai sobrecarregando os fios. Esses fios vai esquentar, porque a sobrecarga no fio é aquecimento. Esse aquecimento vai gerar um ponto quente, que se encontrar um ponto de propagação, ele vai virar um incêndio, né? Então, a gente tem visto muito atrás de cortina, atrás de tapete, próximo da tapete, sofás, o incêndio iniciar ali e virar um incêndio de grandes proporções, né? Quais são as vítimas fatais dos incêndios? Normalmente crianças que não têm a decisão, não conseguem tomar a decisão de sair, e idosos que têm o problema da locomoção. Então a grande maioria dos acidentes fatais com pessoas dentro de incêndios são de crianças até 5 anos e idosos com problemas de locomoção. Nós tivemos no ano passado quase 1.000 incêndios catalogados pela Abracopel dentro do Brasil. Nós perdemos 67 vidas somente nos incêndios, né? Então essa é uma situação que a gente precisa sempre avaliar. Como é que você resolve isso? Uma série de situações, nós vamos conversar, né? Mas principalmente revisando a sua instalação elétrica e usando produtos de qualidade. E aí você está relativamente tranquilo. E outra situação é o choque elétrico. Esse vitima muita gente. Nós tivemos 674 mortes em 2023 por choque elétrico, só o que nós conseguimos catalogar, né? A gente, num estudo que nós fizemos recentemente, nós entendemos que os números nossos de acidentes são cerca de 48% do total. Nossa, menos da metade. Então, os 674, na verdade, são o dobro desse acidente, né? Um pouco mais que o dobro. 1.300 por aí. 1.300, 1.400 mortes por ano que nós temos de choque elétrico. Quais são os dois principais pontos? Rede de distribuição aérea, ou seja, os fios em cima dos postes. E, pasmem, dentro de casa é o segundo maior número de acidentes com choque elétrico. Nós perdemos 210 pessoas no ano passado dentro de casa, com choque elétrico dentro do ambiente onde nós achamos que estamos seguros, né? Como é que alguém pode morrer de choque elétrico dentro da casa? Me dá um exemplo. Pois é. Aí existe uma informação que precisa ser passado. Um choque elétrico de 50 volts de um ser humano mediano
com o pé no chão em local seco, ele pode causar uma fibrilação cardíaca. As tomadas nossas têm, em média, ou 110, 127 volts, certo, ou 220 volts, dependendo do local do Brasil. Uhum. Então, nós estamos falando, metade dos 110 volts já mata um ser humano. Então, as pessoas dizem, mas tomar um choquinho é só para ficar esperto, é só para acordar. Não, você pode matar. E é um ser humano mediano, porque se você tiver uma criança, a corrente elétrica que circula pelo corpo, ela tem uma frequência de 60 Hz, 60 ciclos por segundo, e o nosso coração bate em torno de 70, 80 batimentos por minuto. O que faz? A corrente faz o coração bater em 60 batidas por segundo. Ele vai causar fibrilação cardíaca e ele faz a parada cardíaca. Além disso, o percurso dessa corrente elétrica pode passar por órgãos como baço, rim, fígado e outras coisas e pode desenvolver outras situações porque ele vai queimar. É um deslocamento de elétrons que vão movimentar dentro do nosso corpo, né? Então, o choque elétrico ele pode matar qualquer ser humano a qualquer momento, né? Se você tiver eu falei de 50 volts em área seca, se você tiver com pé em área molhada, cozinha, uma área de serviço, esse valor cai para 25 volts. Então é 4 vezes maior o que a gente toma de choque. Por isso as pessoas acabam morrendo, né? Ali o dedo na tomada, por exemplo, pode matar? O dedo na tomada pode matar, né? E aonde acontece a maioria? Porque é somente crianças pequenininhas que vão botar o dedo na tomada, né? Intencionalmente, na verdade, não sabendo disso. Mas onde acontece muita gente? Na hora de você ligar o teu carregador de celular na tomada e não olhar ele, e para direcionar você põe o dedinho ali, se você encostar na parte metálica, você toma um choque, dependendo da tomada que você tiver. Uma extensão solta no chão, com um desencapado, um fio desencapado, você passar e pisar, você pode tomar um choque. E uma série de situações. E essa situação tão banal, ela pode levar a pessoa à morte? Ela leva a pessoa à morte. As 210 pessoas que morreram no ano passado, que nós catalogamos, todas foram nessas condições. Nossa. Encostar num fio solto, ou um fio desencapado, seja em qualquer lugar da casa, tomou um choque e foi a óbito na hora. Então, situações Nossa, perigosas. assustador. É assustador. Porque você está falando, eu estou pensando no fiozinho que está solto aqui no meu carro, na minha casa e tal. Nossa, que loucura. Isso é muito comum, Flávio. A gente vê ao longo dos anos aí, sempre toda vez a gente está falando com o pessoal e o pessoal começa, mas como é que é isso? Onde tem? Tem solução para isso? Tem. Tem muita solução para isso, né? A primeira solução em termos de choque elétrico é você fazer uma revisão da instalação elétrica, pelo menos a cada 5 anos, com um profissional qualificado e, eu costumo dizer, atualizado, porque as tecnologias vêm, as normalizações são atualizadas, então é ideal que ele conheça o que tem de novo e possa te oferecer essa solução de corrigir. Para o choque elétrico, existe um dispositivo que nós chamamos de salva-vida da instalação elétrica, é o airbag da instalação elétrica, onde nós já falamos isso, que chama-se DR, ou IDR, Interruptor Diferencial Residual. Esse cara parece um disjuntor, mas ele tem uma função diferente do disjuntor. Ele tem a função de detectar uma corrente de fuga, e um choque elétrico é uma corrente de fuga, e desligar o circuito em 30 milissegundos. Quando eu falei da fibrilação cardíaca, ela depende do tempo. 30 milissegundos é um tempo que você está salvo, né? Então, o DR instalado num quadro, ele vai garantir que o circuito seja desligado imediatamente e vai garantir que você não tome o choque, né? Essa é uma das situações. O condutor de proteção, que todo mundo conhece como tal do fio terra, tem que estar em todas as tomadas. Então, aqueles dispositivos que tem o fio terra, tem 3 pinos, tem que estar alimentado. Isso vai garantir que a instalação também esteja corrigida. Quando eu falo do DR, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa em 2017, estamos reeditando ela esse ano, começamos agora, foi encontrado somente em 21% das casas. Aí você fala, mas isso tem que estar na instalação elétrica? Tem. Desde quando? Desde 1997. Nós estamos falando de alguns anos. Já deveria estar em todas as casas. E era obrigatório, deveria estar em todas as casas, né? Antes de sair, eu dei uma olhada no resultado parcial, nós estamos ainda com alguns levantamentos, mas estamos encontrando em 40%.
Eu imagino que vai ser esse número mais ou menos ao final do nosso levantamento. Mas, ou seja, desde 1997 até agora, você tem 40% das casas. As pessoas não conhecem esse dispositivo. Os profissionais conhecem, alguns conhecem, mas não querem instalar. Por quê? Porque ele é um dedo duro da instalação mal feita, né? Se você não tiver correto, ele vai desligar. Então vai ter uma série de problemas. E as pessoas não conhecem e não exigem, né? Então é um problema que nós temos aí. Nós estamos trabalhando numa campanha para massificar esse assunto, chama IDR, interruptor diferencial residual, para que todo mundo comece a pedir isso e conseguir instalar, para reduzir o número de acidentes, pelo menos dentro de casa, né? Então, são situações que a gente traz aí que não é fácil. Você falou de incêndios e eu tenho certeza que eu vou falar e a pessoa em casa vai se identificar. Então, eu tenho, por exemplo, o meu micro-ondas e tenho o air fry. Ver se as duas podem funcionar juntas. E na minha casa está funcionando. Mas eu não sei se eu cheguei no meu limite e ele aguentou naquela oportunidade ou não. Como é que eu vou saber? Eu estou falando isso porque são coisas não tão novas, mas relativamente novas. Eu não existia air fry quando foi feita a minha instalação. Eu coloco air fry e coloco o forno de micro-ondas. Por enquanto, tudo bem. Como é que eu sei se isso está tudo bem mesmo? Então, a primeira resposta para você é não faça mais isso, tá? Por que não faça mais isso? O limite de capacidade de cada fio, ele é pela bitola, pela seção transital, a grossura dele, né? Normalmente, as tomadas que nós usamos na cozinha, são tomadas de uso geral, elas suportam em torno de 1000 watts, né? Isso, considerando São Paulo, na verdade, Brasil 1000 watts, mas São Paulo, considerando 120, 110 volts, nós estamos falando em 10 amperes. Quando você pega um micro-ondas, ele tem em média 1.200, 1.300 watts. Quando você pega uma air fryer, ela tem 1.300, 1.400 watts. Quando você soma os dois, você já está falando em 2.400 watts. Já passou bastante. Você já passou o dobro dela. Por que não aconteceu nada ainda? Porque ele leva um tempo para esquentar e depois iniciar o incêndio. Provavelmente os teus fios já estão desgastados. Pode acontecer de um momento ele começar a derreter. Lá você tem 2 fios internamente, os 2 fios derreterem, encostaram no outro, virar um curto-circuito. Um curto-circuito é um arco elétrico, e esse arco elétrico pode iniciar um incêndio. Então, nós sempre dizemos, faça isso, mas cada um na sua tomada, cada um no seu circuito, e aí sim você pode ligar os dois ao mesmo tempo, porque eles vão ter um dispositivo, o outro dispositivo que é importantíssimo é o disjuntor. O disjuntor é o cara que, coordenado com o fio, ele vai dizer, você passou do limite, desliga. Ah, entendi. Se eu fizer cada um na sua tomada, aí tudo bem. Cada um na sua tomada, O que você não, que não deve ser feito é aquele negócio do Benjamin. Coloca Benjamin de jeito nenhum, né? Benjamin para esses equipamentos nem sonhar, o Benjamin é o T. Um em cada tomada é razoável. Desde que elas sejam separadas e tenham disjuntores separados para cada um. Então, mas como a gente não sabe, é melhor não fazer. Provavelmente não, por isso que a história de fazer uma revisão da instalação elétrica, o profissional vai chegar e falar, opa, você tem uma tomada só, porque se você colocar 2 tomadas na mesma caixinha, não garante que você aumentou a capacidade. Né? O que a gente sempre fala, extensão, por exemplo, o pessoal pega naquela extensão com 5, 6 pontos, liga num ponto, você não aumentou 5 vezes a capacidade, é o mesmo ponto, né? Então, você está ali... É um Benjamin comprido. É um Benjamin comprido, mas a capacidade é a mesma. Você pode usar Benjamin, pode usar extensão? Pode. Para quê? Para cargas pequenas. Carregador de celular, o equipamento da televisão, tua televisão são cargas pequenas. O que eu digo sempre, Flávio? Uma regrinha bem simples para o pessoal entender, né? Vou até falar para a câmera que é importante. Pega lá os teus 10 amperes ou o teu 1000 watts, vai lá no teu equipamento, vira. Tem 200, pode colocar. Tem 300, coloca. Teve 500, já chegou a 1000, parou, não soma mais. Tá? Tem mais de 1000, é um só por tomada. E ponto. Entendeu? Não dá para ligar mais, porque você vai sobrecarregar. Esse sobrecarga pode gerar um incêndio na tua casa. Uma outra coisa muito comum é quando a casa tem 2 chuveiros ou mais. E aí você liga um e o outro desliga, ou às vezes desligam os 2 e tal. O que é isso? Isso pode ser um problema ou ele vai desligar sempre? Como é que funciona isso? Isso é sobrecarga. Quando ele está desligando, é porque ele está te avisando, você passou a capacidade, nesse caso do disjuntor, né? E eu espero que ele esteja coordenado com os fios para que ele esteja protegendo os fios. Então, quando isso acontece, ele está dizendo para você, você já passou da capacidade, por favor, faça uma revisão da instalação elétrica da sua casa, separe os 2 circuitos, né?
e trabalhe tranquilo. Enquanto isso, não use os dois. Exatamente. A minha casa, por exemplo, eu tenho 2 chuveiros, né? Só que cada um tem um circuito específico com a sua proteção. Então eu posso ligar os 2 ao mesmo tempo, que ele não vou sobrecarregar, e aí tranquilo, sem problemas. Mas é sempre importante fazer essa verificação. Se está desligando o disjuntor, é porque você está ultrapassando a capacidade dele. Então revisa tudo. Segurança não tem preço, mas salários limitados implicam em quanto isso vai custar. Essa separação, ela significa maior gasto de energia elétrica ou não? Também. Uma instalação elétrica mal dimensionada, ela sempre vai esquentar. E o aquecimento dos fios é desperdício, no termo que nós usamos tecnicamente, perda Joule. Perda Joule é aquecimento que você não vai transformar em trabalho. Você não vai realizar em nada. Ele então, só está quando você separa, você até economiza. Quando você está separando, você está economizando. Quando você revisa a sua instalação elétrica, você está economizando. Então, sempre... Uma instalação elétrica, quando você termina de revisar ela, deixar direitinho, é natural você reduzir o consumo de energia. É bem comum. Então, olha só que interessante. Sim. É mais barato fazer isso, então é mais seguro. É mais barato, é muito mais seguro, né? Então é mais tranquilo. Você vai se pagar isso ao longo do tempo com uma segurança que não tem tamanho, né? E a gambiarra? É uma coisa séria. Tem muito mais gambiarra do que a gente imagina. Quase todos nós temos uma gambiarrazinha ou outra e tal. O que você pode falar sobre isso? Então, a gambiarra, a gente já aprendeu que não é boa, né? A gambiarra sempre é problema, né? Qualquer ligação que não esteja de acordo com normalização, ela é perigosa, ela não vai seguir preceitos, normalmente vão usar produtos de má qualidade, e aí o risco está pronto ali para acontecer o acidente, né? Então, qualquer gambiarra que você fizer, primeiro que não é correto fazer, dependendo da conexão, que se você for fazer uma ligação clandestina, por exemplo, é proibido, né? É passível, inclusive, de perigoso? punição, e altamente perigoso, porque quem faz esse trabalho normalmente não tem conhecimento nenhum dos riscos que ele está correndo. Não usa equipamentos de proteção individual, não usa componentes corretos e faz de qualquer jeito. E aí o acidente, muitos dos acidentes na rede de distribuição que eu falei, eles acontecem justamente com esses caras fazendo gambiarras, né? E depois, o final de tudo isso é um acidente para quem está para quem está usando essa instalação elétrica mal feita. Edson, eu vi aqui que você é coordenador técnico da Fluke Academic. Se eu falei errado o nome, por favor, me corrija. Mas qual é o objetivo dessa instituição? A Fluke Academy, na verdade, é uma área de treinamento de uma empresa de instrumentos de medição, né, o líder de mercado. E lá nós trabalhamos cursos técnicos para os profissionais. Então, temos curso, por exemplo, de sistema de aterramento, temos curso de termografia, temos curso na área de qualidade de energia. São, hoje, está em alta hoje, que é o comissionamento de sistemas fotovoltaicos, grandes usinas fotovoltaicas e mesmo as pequenas, né? Você precisa sempre fazer um comissionamento, ou seja, verificar se está tudo ligado, tudo certinho, justamente para não ter nenhum problema. Então, é um dos cursos hoje que nós estamos trabalhando, que é muito forte. Está sendo disponibilizado aí para a equipe. São cursos pagos, mas é uma instituição aí que a gente traz como parceiro também. A gente falou bastante de casa, talvez a gente até volte a esse tema, porque é uma coisa recorrente, é só lembrar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de empresas. Eu trabalho numa região, né, na Avenida Paulista, onde você tem grandes prédios, muitos elevadores, em alguns casos esses elevadores dando problemas constantes. Tem a ver com talvez uma energia mal colocada, o equipamento, enfim, como é que você faz essa ligação? Aquele problema o elevador toda hora para, outra hora para, tem alguma ligação? Naquela região, né, eu conheço um pouco ali também, você tem duas situações. Primeiro as falhas nas manutenções, ou seja, os prédios não fazem as avaliações corretas, as adequações corretas. É o que a gente falou, existe gambiarra na instalação e existe gambiarra na manutenção também, né? Então, ali você tem o pessoal não se preocupando muito. E ali você tem uma limitação de fornecimento de energia também. A Enel, no caso de São Paulo, ela já não consegue mais fornecer mais energia. Então, ali tem limites que ela precisa fazer ajustes. Então, tem o problema da própria Enel com
tudo que a gente viu aí recentemente, de limitações, e tem os próprios prédios também, que parte dos problemas acontece pela manutenção interna do prédio. Então precisa ser avaliado, né? Eu sempre digo o seguinte, primeiro arrume a casa e depois critique os outros, né? Porque é muito comum criticar lá fora, mas você já fez a tua lição de casa, tá tudo certinho, você já arrumou a tua casa inteirinha, tem certeza? Então agora vamos ver se o problema está lá fora, né? Então tem esses dois problemas ainda naquela região. E parte de São Paulo, né? O Conexão CrossFox, ele é patrocinado, obviamente, pela empresa CrossFox Elétrica. E eu aprendi nesses anos todos que eu estou aqui com a CrossFox que ela tem um concorrente terrível que é o produto de má qualidade. Hoje há uma consciência maior, em termos, por exemplo, de construtoras e tal, com relação à qualidade dos produtos, ou ainda nós vivemos a história do o mais barato, o que a gente chamaria grosseiramente o serviço porco ainda continua. Sabe, Flávio, durante muito tempo, né, eu sou palestrante há mais de 20 anos pelo Brasil todo, e já fiz algumas palestras fora do Brasil, e eu sempre digo o seguinte, o Brasil, quando fala de instalações elétricas, você não sabe a marca que está lá. Você pergunta o mais barato. Então, o mais barato ainda está imperando. Nós temos tentado mudar isso, né? Nós temos uma parceria grande com a Qualifil, que é quem faz o monitoramento dos fios e cabos, com o Sindicel, que é quem faz todo o trabalho para tentar eliminar. Mas em termos de fios e cabos, por exemplo, nós temos uma gama gigantesca. São cerca de 70% dos cabos ensaiados fora de qualidade, fora das normas. Esses cabos, nós estamos vendo, essa prática no mercado, nós estamos vendo no aumento de incêndios. Nós tivemos um aumento de incêndio de quase 10% de um ano para o outro, mas ao longo dos 11 anos que nós temos história, subiu quase 400% o incêndio. Ou seja, nós saímos de 200 e pouco, nós chegamos a mais de quase 1.000 incêndios ao longo desses anos. E a maioria deles tem acontecido justamente por conta desses fios e cabos de má qualidade. Isso também vai com conectores, isso vai também com disjuntores de má qualidade, de DR, eu falei do DR aqui, mas tem produtos de má qualidade. Então, há uma prática em todos os setores, mas na elétrica também, né, de produtos de má qualidade, infelizmente, né, sendo colocado no mercado, sendo tentado mudar, mas a fiscalização não consegue dar conta de tudo, né? Você está aqui, daqui a pouco o cara está ali, daqui a pouco ele está do outro lado, você não consegue fazer. E o que a gente precisa mudar? A cabeça do nosso consumidor. O consumidor precisa entender que um fio de má qualidade gera um incêndio que perde patrimônio e perde vidas, né? Então ele não pode nem pensar em adquirir um produto de má qualidade. Mas eu sou um leigo. Sim. Como é que eu sei se o produto é de boa ou de má qualidade? Tem algum macete? Então, o caso de fios e cabos, o primeiro indício é valor. Fio é feito de cobre e de isolante, né? PVC, que é a maioria dos casos. O cobre é uma commodity, o preço dele é regido pela Bolsa de Londres. Então, ninguém consegue comprar o preço do cobre maior ou menor. Se está mais barato, é porque o cara misturou com outras coisas. Se misturou com outras coisas, o cabo já não tem a qualidade. O cobre correto para fios e cabos, ele tem que ter uma pureza de 99,94%. Se o cara misturar alumínio, bronze e outras coisas, ele já perde isso aí, né? Quando você perde essa pureza, você aumenta a resistência, então ele esquenta. Então, o primeiro passo é preço. Ninguém consegue fazer. Se um rolo de fio vendido aqui na CrossFox, 2,5, custa R$250, marca A, você vai ver o B tem 230, 220, 245, 255, 270. Aí chega um cara com 180, esse cabo é fora de norma, não precisa nem pensar. Então, esse é o primeiro indício. O segundo é verificar os selos, os selos do Inmetro, porque a maioria dos fios são certificados, se são marcas de procedência, né? Você tem várias marcas aí no mercado que são conhecidas. E se você tem dúvida, em último caso, hoje, a qualifil.org.br tem 30, se não me engano, associados que são ensaiados constantemente. Então, você pode ir lá e ver as marcas que estão lá e falar, uma dessas marcas aqui estão de acordo. Então, são marcas que você pode comprar. Se não tem, há ainda a última chance de você entrar em contato com a própria Qualifil ou com a Abracopel, né? Nós temos contato direto, e perguntar, olha, vi essa marca aqui, essa marca não achei em lugar nenhum. Eu vou fazer o contato com o Maurício vai me dizer, já ensaiamos e não dá, ou então não ensaiamos, vamos comprar essa marca e vamos ensaiar.
entendeu? Então, tem hoje um caminho rápido para você resolver isso. Eu, quando comecei a falar da CrossWalks, a Telefil, e havia uma insistência, né, no texto, qualificado pela Qualifil. Sim. Agora eu estou entendendo por que essa insistência, porque realmente é um diferencial. Sim, né? sim. A Qualifil é um organismo independente que compra no mercado fios e cabos e ensaia de acordo com a norma, entendeu? Então, eles ensaios são independentes, eles não têm nada, mas eles têm hoje, por exemplo, eles fornecem para o Inmetro, inclusive, o resultado. Olha, nós ensaiamos tal marca que vocês aprovaram e essa marca está fora de norma. O Inmetro pode qualificar alguma coisa que não está dentro... O Inmetro, na verdade, faz toda a certificação através de empresas que eles chamam de organismos de certificação. Esses são empresas que são acreditadas pelo Inmetro e que fazem a certificação. Só que o que acontece, né? Eu vou lá na fábrica do Flávio, vou fazer a sua certificação. Você fala, ó, pega esse copo aqui e certifica para mim, entendeu? E aí eu vou lá, ensaio 3, 4 copos iguaizinhos, tá tudo bonitinho, né? O cara que não é correto, ele vai te entregar 4 copos bonitinhos, tudo certinho dentro de norma. Aí eu te certifico e daí você te dou o certificado, você vira as costas, você começa a colocar no mercado. É o que o cara, infelizmente, que está no Brasil hoje, que eu chamo de bandido, porque não tem outro nome, está fazendo. E aí ele certifica um lote e coloca no mercado outro lote, né? E aí depois de um tempo. Então tem situações onde tem cabos ensaiados e certificados que estão fora de norma, né? Então, há também uma falha de processo, isso acontece. Mas isso normalmente tem a falha no processo, a Qualifil faz a indicação e o fabricante na mesma hora tira o lote, recolhe, corrige. Então tem os idôneos que falham e tem os que não são idôneos, que estão no mercado aí colocando em risco. Ô Edson, nós temos todo tipo de profissional que vende esse material. Existem as pequenas lojas sérias, existem as grandes lojas. Eu comprar numa grande loja, numa loja de marca, uma loja que anuncia e tal, é uma garantia ou lá também eu posso encontrar algum material que não é qualificado, que não tenha essa segurança que eu imagino que tem? Olha, eu diria para você que é uma grande chance, mas eu já tive experiência própria de encontrar numa grande marca fio desqualificado. Na hora eu bati uma foto, enviei para a Qualifil e eles me confirmaram. Então já encontrei, então não é a garantia 100%. É mais fácil de você encontrar produtos de qualidade, mas não é garantia de 100%, infelizmente. A loja, quando compra, ela não tem essa preocupação ou essa obrigação? Nesse caso, não sei qual foi o motivo, mas era uma loja grande e eles... Quando eu cheguei na loja, tinha produtos de qualidade e tinha um lote de marcas de má qualidade também, no mesmo ponto ali. Eu detectei na hora, né? Como a gente está nesse mercado, a gente sabe. Você é um palestrante, você faz palestra já há muitos anos, já estou aqui. Qual é a abordagem dada nas suas palestras? O que você fala especificamente? Eu falo muito de segurança em eletricidade em geral. Esse papo que a gente está tendo aqui, né, depende do público. Eu falo hoje para engenheiros, eu falo para técnicos, eu falo para a população. Né? Então, dependendo do público que eu estiver falando, a gente vai abordar de uma forma. Então, se eu estiver falando com engenheiros, eu vou falar um pouco mais de normalização, de tecnologias. Se eu estiver falando com o eletricista, o que está na casa do cliente todo dia, eu converso mais aquele papo de prática, né, de instalação, dicas, como ele identificar, por exemplo, um cabo, como ele identificar uma instalação mal feita. E quando eu estou com a população, é a linguagem que a gente está conversando aqui, ou seja, tem que tomar cuidado, tem que fazer uma revisão da instalação elétrica. Então depende muito do público que a gente está falando. Você tem uma trajetória profissional que passa por Arno, Philips, Douglas Rádio Elétrica e Instituto Brasileiro do Cobre, Procobre. Me fala um pouquinho desses trabalhos e nessa somatória deu o Edson Martins de hoje. Olha, eu sou técnico em eletrônica, comecei lá nos anos 80, né? Eu tô prestes a fazer 60 anos. Trabalhei um tempo na Arno, na Olympus, na Philips, desenvolvendo produtos, desenvolvendo a parte de sistemas. Depois eu fui para o Procobre, que é uma instituição internacional que promove no mundo a utilização do cobre. Lá eu comecei a ter o contato com o mundo institucional, né, porque era uma instituição, e a partir daí meu mundo praticamente foi esse. Do Procobre
na metade do caminho, 3 anos, 4 anos depois, a gente acabou fundando a Abracopel, somos um dos fundadores, né? E nós trouxemos essa trajetória. O Procobre foi parceiro nosso por muitos anos, até encerrar as atividades no Brasil, né, em 2019, e nós tocamos o legado deles adiante. E nesse meio tempo, gosto muito de palestra, gosto muito de cursos, então acabei sendo convidado para ser instrutor da Fluke Academy. E tenho a minha empresa de consultoria, que eu faço trabalhos aí na área de segurança com eletricidade e qualidade de energia. Sou autor de um livro de qualidade de energia. Que livro é? Chama Distúrbios da Energia Elétrica, Causa, Efeito e Solução, que é focado em qualidade de energia. Qualidade de energia que hoje é um assunto muito em voga, porque quanto mais tecnologia você embarca, mais você precisa de uma energia de qualidade. Só que nós não tratamos isso lá atrás, então nós estamos apanhando muito agora, né? É um assunto que eu tenho trabalhado muito. E agora o pessoal está correndo atrás para entender o que está acontecendo, por que a minha instalação... Aquilo que você falou do elevador parar e não sei o quê, muito disso é problema de qualidade de energia. E a gente precisa entender onde está a origem, se é na externo ou interno, né? Então eu trabalho com isso, um dos meus trabalhos. E agora recém vou iniciar um trabalho de professor de um curso de pós-graduação na área de eficiência energética e qualidade de energia também, a partir do mês que vem em Sorocaba. Você tocou num tema importante, a chegada da tecnologia, de novas tecnologias, inteligência artificial, enfim, nós estamos vivendo, eu diria que nós estamos fazendo uma curvinha e entrando numa outra estrada. O que isso vai impactar na segurança da energia? Você acha que pode ajudar? Você acha que nós podemos correr o risco de sobrecarregar as energias as formas de energias já existentes? O que você pode dizer? Então, a sobrecarga, Flávio, ela vem crescendo mesmo, né? Por quê? Porque nós tivemos um mundo de equipamentos que estão sendo encaixados, né? Se você parar para pensar de 30 anos atrás, você tinha 3, 4 equipamentos em casa. Você falou da cozinha lá, do micro-ondas e da air fryer. Air fryer não existia. Micro-ondas, 30 anos, ainda estava começando. Você tinha 3, 4 equipamentos de baixa potência. Hoje você tem muitos equipamentos dentro de uma cozinha, por exemplo, dentro de uma indústria, né? Hoje a indústria é toda automatizada. Ela tem uma eletrônica embarcada muito grande. Então, quanto mais eletrônica você tem, mais você precisa de uma rede estabilizada de energia, tudo bonitinho, e uma capacidade de fornecer, né? Se você não conseguir fornecer energia, você vai parar um elevador, você vai parar uma máquina, você vai parar uma fábrica. Então é uma preocupação muito grande que nós temos que ter hoje. E isso tudo vai entrar também no assunto segurança também, né, com a eletricidade, ou seja, segurança em geral, porque você parar uma portaria, você não conseguir liberar um sistema de acesso, por exemplo, você vai ter que voltar para o manual. E quando você entra para o manual, você já tirou toda a estrutura que você tinha anterior, né? Uhum. E aí você não tem a mesma capacidade de avaliar. Então, nós temos que cuidar da eletricidade hoje, da qualidade, da segurança dela, para poder continuar crescendo, porque senão nós teremos problemas e muito sérios futuramente. Estamos conseguindo fazer, está havendo essa preocupação? Está, mas na minha visão, ainda muito lento. Nós estamos ainda... A tecnologia está mais rápida do que essa preocupação. Exatamente. As pessoas ainda estão olhando para o lado e, será que eu vou precisar? Não, você já precisou, já passou, né? Então nós estamos aí. E aí tem as tecnologias, né? Nós estamos com geração de energia fotovoltaica, eólica e outras tecnologias também que estão chegando. Elas vêm para ajudar, mas elas trazem também alguns probleminhas aí, né? A qualidade de energia, por exemplo, em termos de geração de fotovoltaico, você tem inversores geram harmônicos geram problemas na instalação elétrica e é uma bola de neve, entendeu? Se você não tiver produtos de qualidade controlado, daqui a pouco você vai ter problema na rede de distribuição, ou seja, está gerando energia, mas ele está atrapalhando o resto. Então são problemas aí que a gente precisa sempre estar de olho. Sim, existem muitos estudos, mas como eu disse, ainda o pessoal ainda está olhando para o lado e será que vai ter problema? Vai ter problema e já está tendo problema. Bem a propósito, prédios antigos no sentido de não foram feitos agora, um prédio de 30 anos é um prédio relativamente novo. Só que esse prédio de 30 anos, há 30 anos nem se imaginava falar num carro elétrico. E agora eu vejo prédios de 30 anos, 35, com uma tomadinha lá para o carro elétrico. É simples assim? É só colocar essa tomada? Nem
A pau, diria. Nem a pau, Juvenal. Um carregador de veículo elétrico hoje, ele tem uma potência mínima, né, em torno de 7 kW. O que é isso? O teu chuveiro elétrico ligado na potência máxima, no inverno. Com uma diferença, o teu chuveiro elétrico você vai tomar um banho em 10 minutos. O carro você vai levar 5, 6 horas para carregar. Então você vai ligar um chuveiro elétrico por 6 horas consumindo aquilo. Quando você está num prédio, né, e mesmo, eu vou dizer para você, eu tenho enfrentado isso na prática hoje, os prédios novos, recém 2, 3, 5 anos, não estão considerando isso. Então hoje você ligar 3, 4, 5 equipamentos, eu falei de 7 kW, o menor, tem carregadores hoje de 22 kW. Né? Então, haja chuveiro. Haja chuveiro elétrico, exatamente. E com uma diferença muito grande, né, Flávio? Quando você fala de chuveiro, na hora que nós vamos calcular lá, a gente tem um negócio chamado fator de utilização. Então é assim, o Flávio está tomando banho agora, o vizinho dele daqui a pouco, o outro depois, o outro... Então nós fazemos um cálculo lá para dimensionar os cabos, mais ou menos 50%, 40%, 50% da demanda, né? Quando você está com o veículo elétrico, você tem 5 carros carregando ao mesmo tempo. Então, os 5 vão estar carregando. Então, tem que ser fator de utilização 1. E as empresas, os condomínios não estão se atentando a isso. Estão sendo informados de forma errada. O vendedor quer vender o aparelho e chega lá e fala, não, é só instalar e uma tomadinha. É isso que está acontecendo? Exatamente. Nós teremos problema de sobrecarga e incêndios em breve em vários apartamentos, em vários prédios. E não é o problema do veículo, é o problema da instalação. Você falou a palavra incêndio, pode gerar incêndio. Porque ele vai sobrecarregar a instalação. E essa sobrecarga da instalação elétrica vai gerar incêndio. Então nós teremos problemas em breve. Eu fiz agora, entreguei faz um mês, um estudo num prédio em Guarulhos, com 7 torres, 1.040 apartamentos, que é uma outra prática que não se faz. A construtora não permite instalação de ar-condicionado. No mundo de hoje, o prédio tem 7 anos, no mundo de hoje, se não falar de ar-condicionado, é assustador. Eu tive que fazer um cálculo, fizemos um reprojeto, uma reengenharia, conseguimos liberar um ar-condicionado de 9.000 BTU, que é o menorzinho, o sistema inverter, que é o que consome menos por apartamento, e 3 carregadores de 7 kW, mais nada. Os caras têm 1.045 apartamentos, daqui a 2, 3 anos você vai ter 300 carros, como é que você carrega com 3 carregadores? Não faz, né? Eles já tinham 10, eu liberei 3, e disse para eles, vocês estão no limite, né? Eu tive na reunião de condomínio e disse para eles, comecem a separar dinheiro agora, porque daqui a um ano vocês vão ter que fazer a reforma geral do prédio para aumentar a seção dos cabos, para pedir aumento de carga para a concessionária, para vocês conseguirem instalar mais equipamentos e os carregadores. Não tem como fazer com o que existe hoje. Não há gambiarra que resista a isso. Não tem. É muito E colocar difícil. a mais, sem tomar essa providência de reforma, é gambiarra. É gambiarra e com risco de incêndio. E é eminente. Isso vai acontecer nos próximos meses. Coisa. Infelizmente. E você falou, a culpa não é do carro. Não, o carro não tem nada a ver com isso. O problema do carro e bateria é um problema à parte. Tem aí uma regulamentação do governo, dos bombeiros agora para compartimentar, mas o número de acidentes com veículos elétricos hoje, o veículo é muito pequeno. O carregador é o grande vilão e ninguém está falando disso. Entendeu? Saiu uma norma técnica, tem 2 anos, 1 ano e meio, que é a BNT-NBR 17019, que é um complemento da instalação elétrica para carregador de veículo elétrico. Então você tem a instalação e aí você tem alguns requisitos específicos. Todos eles falam de redimensionamento da instalação elétrica. Para fazer isso, precisa sair todo mundo? Dá para se fazer isso com as pessoas morando no prédio? Como é que funciona isso? Sim, dá para fazer tranquilamente. O processo todo para você redimensionar você vai fazer o cálculo, você vai trocar cabos, né? Ou seja, toda que nós chamamos de plomada, todas as subidas de cabos, desde o medidor até o teu apartamento. E na área administrativa você vai trocar os cabos e aumentar a solução. Você vai ficar um tempo, eu fiz em 2 prédios no ano passado, e o que a gente faz? A gente faz todas as subidas e fala, agora eu vou trocar o seu, entendeu? Então você vai ficar 1 hora, 2 horas, aí eu
tiro, eu puxo os cabos, subo o outro, pum, já ligo. E aí vamos fazendo escalonado. Para ausência de energia elétrica para todo. Não. Dá para fazer com... Existe só 2 momentos, que é quando você desliga todo mundo para trocar os cabos e outro momento. Então foram 2 momentos com meio-dia desligado, entendeu? Dá até para você colocar um gerador e melhorar, mas foi nesse caso dá para fazer. Então não é nenhum fim de mundo, só que custa caro, porque você vai trocar cabos. Então, né? de novo, eu vou para minha reunião de condomínio, síndico, está fazendo a campanha para reeleição e tal. O preço que ele vai apresentar, politicamente, não vai fazer bem para ele, é isso? Não. É caro. É caro. É caro porque você vai ter que trocar cabos, fios, né? Não é barato, como vai eu disse, ter que colocar cobre. coisa de qualidade, Você claro. vai ter que colocar cabos de qualidade. Então, um prédio que eu fiz, por exemplo, alguns anos atrás, ele tinha 96 apartamentos, aqui perto de Perdizes. E nós trocamos todos os cabos de subida, ou seja, você sobe com 4 cabos, com seção 10 milímetros quadrados, que é mais ou menos uma grossurinha aí de um dedo, né? Para cada apartamento, com 70, 80 metros de distância cada um, né? E aí você tem que trocar também os cabos que vão para o poste. A concessionária trocou o transformador. Ela trocou porque ela também não conseguia dar mais conta, ela teve que fazer uma outra instalação. Então é um processo, mas o processo todo não é simplesmente vou lá e troco. Você tem que fazer o projeto, entra com a concessionária, ela vai te autorizar, como eu falei no caso da Paulista, você tem limitações, eu já sei de casos que ela não consegue mais atender, então ela vai poder, ela de repente vai falar, não dá, eu não consigo mais te dar mais coisa. E aí você tem limites ali, não tem jeito. Mas se ela autorizar, aí ela vai te autorizar, você faz toda a reforma, ela vai lá e muda o transformador, aumenta a potência para você e começa a distribuir. Aí você está seguro para frente, né? Você falou de região da Paulista, eu toquei, você tocou depois. Muito próximo dali, nós tivemos recentemente em São Paulo um apagão de uma semana. A palavra culpa ela é pesada, mas enfim, culpa de quem? Da concessionária? É culpa desse excesso de aparelhos novos? Como é que você explica? Prédios velhos, o que aconteceu? Então, eu não tenho um conhecimento muito grande sobre tudo, né, detalhado, mas houve sim falhas no sistema de distribuição da energia, né? Houve danos de material nas áreas de distribuição deles, então eles tiveram que substituir muitos cabos. Isso foi uma das informações que eu recebi. E foi por conta de um aumento aí grande de energia e descarga atmosférica. Então foi uma somatória de tudo que acabou danificando cabos. Eles tiveram que trocar numa galeria que foi gigante. Então, até conseguir trocar todo mundo. E aí, nesse caso, eles tiveram que desligar por um bom tempo, porque as pessoas estavam dentro da galeria. Então, eles corriam riscos de ficar ligando, né, com cabos energizados. Essa é a informação que eu tenho, né, e é a conclusão que eu tirei. Não posso aprofundar mais. Mas também, por essa informação e pelo seu conhecimento, não vai ser a primeira vez que vai acontecer isso. A tendência é que outros casos aconteçam, que nós estamos chegando no limite, é isso? Sim, exatamente isso. Nós estamos chegando próximo ao limite. Nós temos aí, né, os dois lados, ou seja, o consumidor querendo cada vez mais, sim, a distribuidora de energia fazendo o que precisa ser feito porque ela tem que obter lucros também, né? E dentro do limite dela, vai chegar uma hora que nós vamos ter um caos. Isso é fato. Não tem jeito. Ou a gente planeja isso e começa a corrigir lá na frente, dos dois lados, né? Ou seja, repotencia, investe um pouco mais, ou nós vamos chegar num limite onde não vai ser só um pedacinho de um bairro, não. Vai ser uma cidade inteira. É claro que a cidade foi... Se dá para dizer que São Paulo foi projetado, mas enfim, quando se imaginou a cidade, os prédios da Paulista, a maior parte deles, nem se imaginava ter esse uso todo, esse avanço tecnológico que nós temos hoje. Então, obviamente, que isso está defasado. Aí você diz assim, chegamos no limite. É possível aumentar esse limite? Então, é possível. Não tem problema nenhum. Nós tivemos um tempo, né, nas épocas de apagão, de limite de fornecimento de energia. Nós corrigimos isso nos últimos anos com geração eólica, fotovoltaica e outras condições, né? Por um tempo nós usamos as biomassas e outras coisas. Então hoje disponibilidade de energia nós ainda temos um pouco, né? Mas a infraestrutura brasileira hoje ela está antiga, ela é antiquada.
Então ela precisa começar a ser remodelada. Nós temos um problema, por exemplo, falando de segurança, muitas mortes com toque acidental na rede de energia. Uhum. Por quê? Porque era aérea. E aí, mas e se eu enterrar tudo, resolve o problema? Se você enterrar tudo, você resolve parte do problema, porque nós temos problemas subterrâneos. Sim. O que aconteceu nesse apagão foi numa galeria subterrânea. Então você não tem jeito de você resolver 100%. Você diminui o toque acidental, principalmente com árvores, com outras coisas, né? Mas você coloca para baixo. Então, o planejamento que teria que ser feito aqui hoje é, nos próximos 10 anos, remodelar toda a estrutura e infraestrutura elétrica das grandes cidades para você conseguir trabalhar aí por mais 30, 40 anos aí pelo menos. E lembrando São Paulo, e essa região ali, chegou o metrô também, que não deve ser pouca a exigência de energia lá, né? Sim. O metrô também é uma carga muito grande, né? E estamos espalhando pelo Brasil todo, não só o metrô, como todos os outros sistemas de mobilidade aí. E aí vem os veículos elétricos demandando mais carga, né? Então, é uma preocupação que tem que ser feito, lógico, né? Todos os poderes públicos estão ali com seus especialistas estudando, avaliando, mas, como eu te falei, eu acho que isso já demorou, já devia estar começando a fazer. O pessoal está estudando ainda. A partir do momento que nós começarmos, aí há limite, a energia, tudo planejadinho e tal. Tem limite para a energia? Chega uma hora que a natureza não te dá mais condição de tirar essa energia ou ela é infinita? Ela não é infinita, ela é finita, mas ela tem ainda muito para se gastar, porque você tem várias formas de gerar energia, né? Você tem o fóssil, que a gente gerou por muitos anos, tem hídrico, você tem eólica, fotovoltaica, maré, ou seja, você tem várias formas de gerar energia. A energia elétrica, ela é gerada a partir de, normalmente, movimentos mecânicos, e o que a gente diz, a energia, ela fica um ciclo, ela é usada, depois ela vira outra coisa e vai embora. Então, não é infinita, mas é praticamente infinita, é difícil. O problema todo hoje está na infraestrutura de geração. Se eu começar hoje uma ideia, eu virei prefeito de São Paulo, pronto, aí eu vou te chamar e falar, Edson, nós precisamos replanejar a cidade. Quanto tempo demora? Muitos anos, por isso que eu falei que deveria ser feito lá atrás. Hoje, um planejamento para você começar a mexer hoje é em torno de 10 anos, para você começar a mexer e começar a dar um mínimo de resultado, entendeu? Nós deveríamos ter pensado há 10 anos atrás para começar a trabalhar agora para conseguir, daqui a 10 anos, obter resultado. Portanto, é inevitável que a gente tenha uma sobrecarga. Inevitável. Sim. Muito dificilmente nós não teremos. A única solução que você teria em São Paulo hoje, São Paulo e nas grandes cidades, para você não ter uma sobrecarga, é você reduzir hoje a economia. Ou seja, ninguém mais trabalha, ninguém mais faz nada, desliga todas as máquinas, e aí você vai ter uma redução. Mas quando for, por exemplo, a pandemia acabou fazendo isso, né? Deu uma reduzida. Mas no ritmo que o Brasil quer crescer, dificilmente você consegue manter isso tudo bonitinho. Nós vamos ter apagões mais constantemente, mais incêndios. Mais incêndios. Menor segurança no todo, então. Menor segurança como um todo. Que coisa, hein? É triste, mas é por isso que a gente trabalha. A Abracopel está trabalhando justamente para isso, para tentar alertar todo mundo que eletricidade tem uma série de riscos e tem uma série de controles, né? Eu sempre digo, 95% dos acidentes de origem elétrica poderiam ser evitados com pequenos detalhes. Vou contar um caso aqui recente. Teve um acidente de um casal que estava aqui na região ali do Jardins e caiu, do Brooklyn, e caiu um cabo, a árvore caiu o cabo em cima do carro dele, né? O motorista, que era o marido, ele se assustou na hora, abriu a porta do carro e desceu do carro. Ele foi eletrocutado na hora. A mulher ia fazer a mesma coisa, o pessoal gritou, berrou, ela ficou dentro do carro. Ela foi salva. Por quê? Porque o sistema foi desligado e ela foi salva. Então, esse conhecimento, né, que ele não teve, ou esse controle que ele não teve, levou ele à morte. 10, 15 dias depois, teve a mesma situação parecida, em São Paulo também, e a pessoa disse, eu lembrei que eu não podia descer do carro, e eu fiquei quietinho lá dentro do carro,
E aí desligaram tudo, o bombeiro chegou e eu fui salvo. Então a informação, e é mínima, né? Essa é uma informação de você falar, aconteceu isso, é difícil, você estar ali no carro, o cabo picotando na sua frente ali tudo, mas a gente sempre fala o seguinte, respira. Respira. Se você conseguir ligar o carro, saia da fonte. Se você não conseguir ligar o carro, Fica quieto. fica quieto dentro do carro, entendeu? O pessoal diz, mas em último caso, se pegar fogo, se o carro começar a pegar fogo e a sua decisão é morro queimado ou morro eletrocutado, aí é uma forma de você sair, saindo com os dois pés juntos, pulando do carro, não encostando na lataria e arrastando o seu pé, né, no chão. Tem um processo de tensão de passo para longe do carro. Então é a última condição, mas as duas primeiras acontecem em 99% dos casos. A concessionária vai desligar a energia, você pega o telefone e liga para o bombeiro e fala, ó, tô na rua tal, endereço tal, tem um cabo partido no meu carro e eu preciso que vocês desliguem. O bombeiro vai ligar para a Enel, por exemplo, em São Paulo, na hora, e a Enel vai ter condição de desligar remotamente onde você está. Então a gente tem como salvar. São informações que vão resolver, né? O choque elétrico dentro de casa, um DR, vai salvar a vida. Então, são poucas coisas que a gente traz. Pô, não queria acabar essa entrevista, tá bom? Tá bom demais, né? Mas eu preciso te fazer mais uma pergunta. Vamos. Vira e mexe, a gente tem informação que a pessoa estava com o celular carregando e houve uma explosão e a pessoa morreu. Isso é real? Isso é fake news? O que você pode dizer a respeito? Isso é real. São vários acidentes. Nós temos uma média de 25 acidentes com carregadores de celular e celulares por ano. Nós temos parte dele, cerca de 50%, são de explosões ou aquecimento que geram incêndios. Nós tivemos um agora, semana passada, em Recife. Sexta-feira, em Recife, aconteceu de o carregador em cima do sofá esquentou, pegou fogo e incendiou o apartamento. E parte deles, choque elétrico, que o pessoal vai manusear o carregador e toca em parte energizada, e alguns deles, a falha do carregador traz os 110 volts para o ponto do seu celular. E aí você tem a morte por choque elétrico. Então é real, não é fake news, não. Como que eu faço para carregar o meu celular com segurança? Coloca ele na tomada, deixa ele quietinho numa área fria de preferência, espera carregar, tira ele da tomada. Que é uma área fria. Uma mesa de vidro, por exemplo, como essa. Né? Evita deixar em cima nunca use ele debaixo de travesseiro, nem em cima de colchão, de sofá, essas coisas, porque ele esquenta, ele pode esquentar e esse aquecimento pode gerar um incêndio, né? Então deixa ele numa mesa de vidro, uma mesa de mármore. No chão, por exemplo, carregar, deixar no chão. Um cantinho e deixa quieto. Não use ele enquanto ele estiver carregando. Em hipótese Não usa. Não. Se tiver que atender, desliga. Desliga ele da tomada, faz, atende e coloca de volta. E dormir com ele ligado ao lado? Nem sonhar. Ligado ele do lado, sem carregar, Não, carregando. carregando nem sonhar. Do lado da cama. Não. Deixa ele por um tempo ou numa distância pelo menos de 1 metro de você. Tá? Porque se acontecer uma falha, uma explosão, você tem ali uma distância que você pode se precaver, né? Então, são condições. Tô vendo um monte de gente já correndo lá, tirando de cima do sofá. O cara tá vendo, opa, e tal. Não, porque eu tô te perguntando por alguma razão, né? Provavelmente porque faça esse tipo de coisa. Mas é muito comum. E principalmente o pessoal, os mais jovens, gostam de dormir com o celular carregando, né? Debaixo do travesseiro, escutando. Não façam isso, não. É perigosíssimo. Tá? É muito perigoso. Nós temos que acabar. Que pena, que pena. Mas a gente volta, viu, Edson? Muita coisa, muita informação bacana. Algumas delas preocupantes, é claro, mas a ideia não é assustar ninguém, é prevenir, porque são coisas novas que estão acontecendo. O carro elétrico é uma coisa nova. De repente eu chego no meu prédio, tem uma tomada gigantesca lá, um carro elétrico, pô, mas, né? Será que não acontece nada? Acontece. Edson Martinho, fundador e diretor executivo da Abracopel, dentre tantas outras coisas que a gente falou durante a nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas informações, elas foram preciosas e a ideia do Conexão CrossFox é exatamente gerar informação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Flávio, CrossFox, aí um prazer estar com vocês. Bacana, nossa Conexão CrossFox fica por aqui. Eu sei que você queria mais, eu também queria, mas a gente volta. Abraço.